Então, fica comigo aqui até o final deste vídeo, porque eu quero que você tenha a sua esperança renovada. Olá, tudo bem com você? Hoje eu quero falar a palavra de Deus e trazer esperança para o seu coração. E já tem um aviso: aviso aos combatentes que o general já venceu a guerra. Lá em Números 14:24, finalzinho de um versículo diz assim: porque teve outro espírito e perseverou em seguir. Quem será que foi esse personagem aqui? Eu vou falar um pouquinho desse personagem e de mais dois personagens. Mas antes eu quero fazer algumas perguntinhas. Você sente que você tem perdido muitas batalhas? Que a cada dia está mais difícil seguir em frente? Que há tanto tempo você ora por determinada circunstância, por uma interferência divina, mas parece que aquela batalha só se intensifica? Às vezes você até consegue perceber as circunstâncias ao redor, ali, os pequenos cuidados de Deus com a sua vida, mas muitas vezes parece que toda bola que é chutada para o gol bate na trave. E parece que aquele gol da vitória nunca vai acontecer. Então, fica comigo aqui até o final deste vídeo, porque eu quero que você tenha a sua esperança renovada. Eu vou falar aqui de três personagens bíblicos. E o primeiro personagem, na verdade, a primeira personagem, o nome dela é Ana. Você conhece muito bem essa história. Ela vai estar lá no livro de 1 Samuel, a partir do capítulo 1. Quem foi Ana? Ana foi a primeira esposa de Eucana. Eucana tinha duas esposas, Ana e Penina. Penina é a segunda esposa, ou seja, ele teve essa segunda esposa porque a sua primeira esposa não podia lhe dar filhos. Ela sofria de infertilidade. Você já pensou quanto essa mulher sofreu? Aqui nós vemos no versículo 7, abra lá, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 7. Ele diz assim: todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava Ana quando iam à casa do Senhor. A cada vez, Ana chorava muito e ficava sem comer. A cada vez, todos os anos era a mesma coisa. Veja, Ana chorava porque ela estava com angústia na sua alma. E o que essa mulher passou? Pensa, se no templo, um lugar onde estavam com muitas pessoas, Ana passava por isso, por esses desaforos de Penina, quanto mais dentro da sua própria casa. Mas nós vemos o texto aqui, ele relata que um dia Ana se levantou e a partir disso ela fez uma oração que a sua alma foi colocada ali naquela oração. E naquele momento, ela foi mal interpretada, inclusive, mas ela recebeu aquilo que ela pediu. E a partir daquele momento, ela foi, o seu rosto já estava diferente, seu semblante estava diferente, né? E ela se alimentou depois deste episódio. Nós não sabemos quantos anos Ana batalhou, quantos anos ela queria ter um filho e ela queria tanto aquilo e ela não conseguia, nós não sabemos. Talvez uns 10 anos. Isso é uma impressão minha, porque assim, lá no versículo diz, né, que Penina tinha filhos e filhas. E o marido dela, né, o Eucana, pergunta para Ana: será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Então, vamos supor que há 10 anos ela passava com esse fardo, com essa luta. Quantas vezes ela pensou, será que vai ser esse mês? E aquela esperança dela se desvanecia todos os meses e ela via que não, que nada tinha acontecido. Mas um dia ela se levantou e ela mudou a situação. Ela colocou aquilo diante de Deus, seu pedido foi feito, o Senhor abriu a sua amada e ela teve Samuel e ela teve também outros filhos.
A resposta que ela tanto esperava um dia chegou. Então guarda a Ana aí e vamos para outro personagem, também uma mulher. E aqui agora a gente vai lá para o Novo Testamento, a mulher do fluxo de sangue. Vamos abrir a palavra lá? Marcos, capítulo 5, dos versículos 25 ao 34. Vou ler um pedacinho aqui para você, de Deus. No meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos ao longo dos anos, gastou tudo o que possuía sem melhorar. Na verdade, havia piorado. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto. Pois pensava, se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. No mesmo instante, a hemorragia parou e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído poder, por isso virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Seus discípulos disseram: veja a multidão que eu aperto de todos os lados, como o Senhor ainda pergunta quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e tremendo pelo que lhe tinha acontecido, veio e, ajoelhando-se diante dele, contou o que havia feito. Jesus lhe disse: filha, sua fé a curou. Vá em paz, seu sofrimento acabou. Essa passagem ela é maravilhosa. E realmente nós não conseguimos, nem imaginar. Você consegue imaginar tudo que essa mulher passou durante 12 anos sofrendo com essa hemorragia? Olha, eu mesmo nos meus dias mais difíceis, com a endometriose, eu não consigo imaginar o que ela passou vivendo isso diariamente por 12 anos. É realmente algo muito pesado para ela. A cada novo médico que essa mulher encontrava ou que falavam para ela, surgia uma esperança de cura, de uma resposta que ela precisava para o seu corpo. A cada novo alimento, a cada nova erva que indicavam para ela, surgia mais uma esperança. Mas a palavra de Deus diz que, na verdade, ela gastou tudo o que possuía sem melhorar. Muito pelo contrário, ela até piorou, buscando tanto tratamento para aquela enfermidade que ela tinha. Então, veja, não tem como realmente nós conseguirmos mensurar tudo isso que essa mulher passou. Os anos foram passando, suas economias se acabaram. E onde que ela poderia depositar a sua confiança? Como que ela conseguia prosseguir? Como ela prosseguiu durante tanto tempo? Sem forças, Ela já tinha perdido todas as suas economias, provavelmente a sua família também. Ela já havia perdido a sua dignidade, ela não podia encostar em ninguém, ela não podia sentar em qualquer lugar. Então, com certeza, essa mulher passou por dias e anos muito difíceis para ela conseguir. Mas mesmo assim, ela ouviu falar de Jesus e ela certamente colocou no seu coração que ela seria curada. E foi o que aconteceu. Essa cena, ela aparece nos 3 evangelhos, em Mateus, em Marcos e em Lucas. E Marcos, ele é o mais detalhista de todos, contando esses detalhes aqui que nós lemos. Mas veja, ela recebeu a sua cura. Nós vemos aqui em 9 versículos que falam dela, parece que tudo aconteceu muito rápido. Mas não, foi muito difícil ela passar por esses 12 anos de espera. Mas um dia ela encostou na ponta do manto de Jesus e ela encontrou a cura. E isso foi realmente maravilhoso. E ela é a única mulher chamada de filha na palavra de Deus. Jesus fala aqui para ela no versículo 34. Jesus lhe disse: filha, sua fé a curou. E agora eu quero que você abra comigo lá em Números, capítulo 14, do versículo 24. Vamos ler inteirinho e você vai saber de quem foi o personagem que eu comecei falando no começo do vídeo. Mas o meu servo Caleb, eu o levarei para a terra em que entrou,
e sua posteridade a possuirá, porque teve outro espírito e perseverou em segui-lo. Números 14, versículo 24. Então, o nosso outro personagem aqui é Caleb. Eu tenho prestado muita atenção nos últimos dias e esse personagem veio ao meu coração. E eu quero compartilhar algumas coisas interessantes também sobre Caleb. Caleb, ele pertenceu a uma geração que presenciou muitas coisas. Caleb, ele viu as 10 pragas do Egito. Ele viu a abertura do Mar Vermelho. Ele pôde desfrutar da provisão diária do maná que Deus fez ao povo. Ele via a nuvem da presença durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. Ele presenciou a entrega das 10 leis ali, dos mandamentos no Monte Sinai. E com 40 anos, ele e mais 11 espias foram designados para sondar a Terra Prometida. Olha que coisa mais maravilhosa, quantas coisas Caleb viveu. E quando Caleb vivenciou isso, foi designado para a terra de Canaã, para conhecer aquele lugar. Você conhece muito bem a história, tudo o que aconteceu, ele viu a terra maravilhosa que o Senhor estava para entregar nas mãos deles. Mas o que aconteceu foi que desses 12 que foram enviados, 10 pessoas não tinham o mesmo espírito, não estavam na mesma conexão que Caleb e Josué. E o que aconteceu? Com o tempo, essas outras 10 pessoas foram extirpadas do meio do povo com outros tipos de doenças, como diz a palavra de Deus. Mas Josué e Caleb foram aqueles que permaneceram. Então eu fico imaginando Caleb, ele pôde provar dos frutos daquela terra. Ele pisou naquela terra. Ele sabia que ele podia vencer, não na sua própria força, mas na força do Senhor. Mas, devido à multidão de 10 pessoas, esse sonho de Caleb foi deixado para a frente. Teve que se passar 45 anos até que esse sonho de Caleb se tornasse uma realidade, até que essa promessa se tornasse uma realidade na vida dele. Eu fico imaginando que às vezes, provavelmente, tá? A palavra de Deus não diz isso. Sou eu quem estou aqui imaginando coisas da palavra de Deus. Mas será que ele não pensava que já poderia estar usufruindo de tudo aquilo? Ele teve que esperar 45 anos para que a promessa de Deus se cumprisse na vida dele. Não foi 1 ano, não foram 2 anos, foram 45 anos até que ele pudesse lutar para conquistar aquela terra. E veja algo interessante, né? Ele teve que esperar, porque Deus assim mandou que ele esperasse. Então, assim, ele já tinha uma resposta. Você vai esperar. Você vai ter aquela terra? Você vai. Mas você vai esperar, Caleb. Porque você tem um espírito diferente. E essa versão aqui da Almeida 21, eu gosto dela porque diz exatamente isso. Porque teve outro espírito e perseverou em seguir. Deus conhecia o coração de Caleb. Deus sabia que Caleb iria esperar e iria perseverar. Há quantos anos você está esperando uma promessa se cumprir na sua vida? Existe uma promessa mesmo que Deus falou com você? Olha, tal coisa. Nós temos muitas promessas aqui, ó, na palavra de Deus. Muitas promessas para as nossas vidas, né? Promessas que são para o seu povo, de maneira geral. Mas existem situações em que o Senhor fala conosco, de algumas promessas específicas, né? E o que você tem esperado? Né? Como você tem esperado essas promessas do Senhor? Como anda a sua esperança? Isso é muito importante você fazer essa autoanálise. Como anda a sua esperança? Caleb diz assim, lá em Josué 14. Vamos abrir a palavra de Deus? Então, abra comigo lá em Josué capítulo 14,
do versículo 10 ao 12. Agora, como se vê, em todos estes 45 anos, desde que Moisés disse essas palavras, o Senhor me preservou como havia prometido, mesmo quando Israel vagava pelo deserto. Hoje estou com 85 anos, continuo forte como no dia em que Moisés me enviou e ainda posso viajar e lutar tão bem quanto naquela época. Portanto, dê-me a região montanhosa que o Senhor me prometeu. Você certamente se lembra de que enquanto fazíamos o reconhecimento da terra, descobrimos que os descendentes de Anak viviam ali em grandes cidades fortificadas. Mas, se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei da terra, como o Senhor prometeu. Olha que coisa mais maravilhosa. Ele já estava com 85 anos. Em outras versões, fala que Deus o manteve vivo e saudável, quando ele diz aqui no versículo 10, né? Que o Senhor me preservou como havia prometido. Em outras versões, fala que o Senhor me manteve vivo e saudável. E é exatamente isso. Então, Caleb estava ali com todo o seu vigor, com toda a sua força, disposto a lutar pelas terras onde ele havia colocado os pés. Ele havia aguardado 40 anos e não ia ser agora que ele iria desistir, quando ele estava a ponto da sua promessa chegar. Então, isso fica aqui um recadinho para você. Não desista. Você já esperou tanto tempo, tantas adversidades você passou, e às vezes motivado por outras pessoas. Não é agora que você vai desistir. Olha para a vida de Caleb. Foram 45 anos. Não foram 40 dias, foram 45 anos. Ok? Então, veja lá o que a palavra de Deus nos diz e nos ensina. Caleb precisou esperar. Praticamente uma geração inteira se passou e ele esperou. Mas ele foi lá e conquistou aquela terra. Ele não pediu as planícies, ele pediu a região montanhosa onde moravam os anaquins, que eram os gigantes. Então, assim, ele não pediu nada fácil. Para ele ter aquilo que ele queria tanto, ainda ele teve que batalhar. Não caiu ali de mão beijada para ele. Não, não. Ele foi lá e batalhou por aquilo que ele queria. Havia uma promessa de Deus para a vida de Caleb, mas ele precisou batalhar para que essa promessa se cumprisse. Ok? E talvez você se lembre que ele era um homem tão corajoso que a sua filha Axa também foi muito corajosa. Veja lá na palavra de Deus e conheça mais um pouquinho da onde ela herdou essa força e essa coragem. Mas então, eu gostaria agora que você pensasse um pouquinho, né, sobre isso, sobre esperança, sobre conseguir esperar as coisas acontecerem da parte do Senhor. Mas talvez você me diga, mas eu ando muito desanimada, eu não consigo mais, sabe? Às vezes dá vontade de desistir. Eu imagino que sim. Mas quando isso acontecer, sabe o que você tem que fazer? Você tem que vir aqui, ó, com a palavra de Deus. Romanos capítulo 15, versículo 5 diz assim, que Deus, aquele que concede paciência e ânimo, os ajude a viver em completa harmonia uns com os outros, como convém aos seguidores de Cristo Jesus. Você entendeu aquilo que você leu ou aquilo que você acabou de ouvir? É o Deus que faz o quê? Ele é o Deus que concede paciência e ânimo. E se você voltar um pouquinho ali, no finalzinho do versículo 4, diz assim, as Escrituras nos dão paciência e ânimo para mantermos a esperança. Grava isso aí na sua Bíblia. Coloca isso num post-it, coloca isso para você estar sempre vendo. E lembrando, naqueles dias que você acordar, que você não quer sair da cama, que você está desanimado, você vai falar, Deus, Tu és o Deus que me dá ânimo, Tu és o Deus que me dá paciência, Tu és o Deus da esperança. Renova em mim um ânimo novo. E eu tenho certeza que isso vai acontecer. Sabe, Deus ele não está falando para você ser apenas forte e corajosa. Não. Deus está falando para você ter ânimo. E Ele mesmo é a fonte desse ânimo. Então, tenha coragem, força e ânimo.
Eu gostaria que você se lembrasse também das palavras de Jesus, lá em João 16:33, para quem quiser anotar, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que Jesus está falando aqui? O que nós vamos ter? Só alegrias? Só portas abertas? Só saúde? Só dinheiro na conta? Não, está falando aqui de aflições. Quais são as aflições que você tem passado ultimamente? Mas você não pode esquecer que ele venceu. E ele é o nosso exemplo. Então nós também venceremos. E agora eu quero lembrar você de algumas promessas que elas são de Jesus para as nossas vidas. Lá em João 14, versículos 2 e 3, Jesus prometeu que ele iria preparar um lugar para nós. Lá em Atos capítulo 1, versículo 11, ele prometeu que ele voltaria. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17, diz que nós estaremos com ele para sempre. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 12, diz que se nós perseverarmos, reinaremos com ele. E lá, em Apocalipse 21, versículos 3 e 4, diz que ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Essas são promessas realmente maravilhosas para a nossa vida. Se você achava que Deus não tinha nenhuma promessa para a sua vida, se agarre nessa esperança, na esperança da salvação, porque tudo mais é passageiro, sabe? Aquelas nossas necessidades que nós precisamos para viver nessa vida, nós teremos essas necessidades supridas. Por isso, nós não podemos desanimar. Nós vemos tantos exemplos aqui na palavra de Deus, de pessoas que tiveram tantas aflições, como esses personagens aqui que nós vimos, como Ana, como a mulher do fluxo de sangue, como Caleb, que esperaram tanto tempo para cumprir uma promessa na sua vida. Ana, não havia uma promessa na vida de Ana de que ela seria mãe, mas ela foi. Né? Não havia uma promessa para aquela mulher do fluxo de sangue que ela seria curada, mas ela foi. Havia uma promessa na vida de Caleb e ele aguardou a promessa chegar. O tempo certo dessa promessa se cumprir. Então, nós temos que nos apegar realmente na palavra de Deus, nesses exemplos aqui, porque eles venceram as suas adversidades. Então, você também vai vencer as adversidades. Pode demorar um pouco, pode não ser como você quer, mas o tempo é a melhor escola para as nossas vidas. Quantas coisas nós podemos aprender enquanto esperamos. Nós podemos continuar em oração, continuar aprendendo da palavra de Deus. Há tanto que o Senhor quer derramar nas nossas vidas. Então, que nossos corações não fiquem ansiosos nesse período difícil que é o período da espera. Quando as coisas não acontecem, quando parece que vai acontecer e não acontece. Então, não desanime, continue a buscar ao Senhor, a orar, a ler a palavra. É ela que vai te alimentar nesse vale, enquanto você passa por ele. A Ana, a mulher do fluxo de sangue até mesmo Caleb, eles não tinham algo que eu tenho, que você tem, que é a presença do Espírito Santo de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Mas mesmo assim, eles perseveraram e alcançaram a promessa. Você é uma filha de Deus. Você é um filho de Deus. Então, nós temos que nos lembrar que o nosso Pai, ele sente prazer em nos dar o reino. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 12, versículo 32. Diz assim: não tenham medo, pequeno rebanho, pois seu Pai tem grande alegria em lhes dar o reino. Olha que promessa maravilhosa do Senhor Jesus para as nossas vidas. E abra também lá em Mateus capítulo 7, versículo 11. Diz assim a palavra de Deus: portanto, se vocês que são maus sabem dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu Pai que está no céu dará bons presentes
aos que lhe pedirem. Isso é maravilhoso. O que nós temos que fazer? Nós temos que pedir. Você tem pedido? Então espere mais um pouquinho. Então, eu espero que essa palavra realmente tenha falado ao seu coração, que a sua esperança ela tenha sido renovada ao lermos a palavra de Deus, a você conseguir entender um pouquinho mais sobre as promessas de Deus para as nossas vidas. Há tanto que o Senhor quer derramar nas nossas vidas. Nós não podemos nos preocupar somente com aquilo que os nossos olhos enxergam. Nós temos que confiar. Eu sei, não é uma tarefa fácil, né? Essa palavra aqui, ela veio primeiro para mim, faça primeiro em mim. E o Senhor falou muito comigo nessa palavra. E o Senhor renovou a minha esperança. E eu tenho pensado nisso toda vez que o desânimo ou a falta de confiança quer habitar em mim. Eu falo, não, o Senhor tem mais. Eu sei que sim. Então, mantenha-se firme aí e eu me mantenho firme aqui. Que Deus te abençoe. Um abraço. Até mais.